Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Desenho Técnico Mecânico. Hoje nós vamos falar de um assunto chamado seção, ok? Nós vamos falar sobre seção. Aí vem aquela famosa pergunta: o que é seção? Secionar uma peça significa cortar. Aí você vai falar assim: mas a gente já estudou a matéria de corte. Pois é, existe dentro das normas para confecção de desenho técnico essa norma que fala sobre seção. Seção significa cortar e colocar o maior número de informações de uma forma mais clara e mais fácil para o entendimento. Ao contrário do desenho em corte, a seção ela vai mostrar somente a área atingida pelo corte. E existem três maneiras de nós fazermos isso. Então vamos entender um pouquinho. Eu acredito que todos nós já um dia fomos a uma padaria e pedimos lá para que fatiasse um frios, uma mortadela, presunto, queijo. Quando se coloca lá naquela máquina de fazer frios, de fatiar frios lá, a peça de queijo, de mortadela, quando ela corta uma fatia daquela peça. Seção é quando nós cortamos apenas uma fatia da peça. Ou seja, eu não vou fazer a representação em corte inteira da peça. Eu vou representar apenas uma fatia daquilo que eu quero destacar. É como se eu tirasse uma fatia da peça e colocasse ela em evidência. Isso serve para que eu possa ler com mais facilidade os detalhes dessa peça. Existem três maneiras, como eu já disse. A primeira delas é o seguinte: eu tenho um eixo aqui, ó. O desenho desse eixo encontra-se na nossa apostila, lá no capítulo que fala sobre seção. Eu acho ele bem legal porque eu consigo detalhar praticamente todos os elementos de um eixo, ok? Então veja que esse eixo, eu tenho aqui, ó, símbolo de figura plana, que é esse X que nós colocamos aqui. Aqui eu tenho um rasgo e aqui eu tenho um outro símbolo de figura plana. Legal? Toda vez que eu vou aplicar a técnica de seção, a norma da ABNT nos diz o seguinte: ela tem que estar localizada no centro do elemento que eu quero secionar, ok? Então veja que eu quero destacar essa parte aqui, ó, que está em figura plana, está aqui embaixo. Veja que a linha de corte, a linha de simetria aqui, ó, ela pega o centro do elemento. Eu quero mostrar isso daqui, ó. E ele está aqui. Eu quero tirar uma fatia disso daqui, uma seção. Eu vou colocar a linha de centro aqui e eu vou desenhar ele aqui embaixo. Veja que a linha de centro, ela tem que continuar até a projeção da seção que está aqui embaixo. Essa é uma forma. Aqui eu quero destacar quem? O rasgo dessa peça. Nós falamos que isso daqui é um rasgo de chaveta. Veja que, olhando a vista frontal, eu não consigo identificar se esse rasgo é passante ou não. Mas quando eu aplico a técnica de seção, veja que eu ponho uma linha de simetria aqui, eu passando no centro do elemento. Venho aqui, eu tiro uma fatia dele e coloco aqui, ó. Veja que a ligação continua. Por que existe essa linha? Para que essa seção esteja ligada a essa parte do desenho. E a mesma coisa aqui, eu tenho um símbolo de figura plana, mas o que será essa assim? Pode ser o que nós falamos de facetado, é uma face plana, assim como tem desse lado aqui, ó. Veja que é uma peça cilíndrica e ela tem um facetado aqui. Mas nesse caso aqui, será que é um facetado? Olhando a vista frontal, eu não saberia dizer. Quando eu aplico a técnica de seção, eu percebo que esse detalhe da peça, na verdade, é um quadrado. Ou seja,
eu tenho um eixo que a ponta desse eixo é um quadrado. Pode ser para colocar uma chave de boca, para fazer acoplamento de uma outra peça, enfim, esse quadrado pode ter várias funções nessa peça. Então, seção, a primeira forma é fazer a ligação da seção através de uma linha de simetria, que está aqui embaixo. Então você vê que todas as seções estão ligadas por linha de simetria. Beleza? Então essa é a primeira explicação que nós vamos dar sobre seção. Lembrando que seção significa cortar, mas é cortar uma pequena fatia, não é para desenhar a peça em corte inteira, só a parte que foi seccionada. Quando eu uso essa técnica, é dispensada a colocação de indicação de seção. Do outro lado, na parte de cima aqui, ó, continuamos com o mesmo desenho, só que agora nós vamos usar uma outra técnica, a segunda técnica de seção. E ela é bem parecida com o desenho em corte. Por quê? Porque na seção eu vou ter aqui, ó, as setas de indicação de seção, ok? Então, onde eu coloquei, ó, eu passei uma linha de corte aqui, um plano de corte, certo? Coloquei a indicação na seta, plano de corte aqui, indicação com setas, plano de corte aqui, ó, indicação com setas, todas indicação setas e letras. Se você olhar do outro lado, todas as setas apontam para a lateral. Veja aqui, quem é essa projeção? Agora não tem nada que ligue isso com isso. O que vai me dizer que essa projeção é a seção dessa parte da peça, está aqui embaixo, seção de A para A. Quem é a seção de A para A? Se eu vier aqui, ó, na minha vista frontal, eu estou vendo que meu plano de corte está aqui e aqui está a letra A. Então, quem é a seção de A para A? É essa seção aqui, ó. Tirei uma fatia dessa peça aqui e projetei aqui. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Plano de corte aqui, seção de B para B. Aonde eu representei? Lá, ó. Então, essa projeção é a seção que eu cortei dessa parte da minha peça aqui. E aí eu tenho que identificar através da sigla seção. Veja que quando eu faço um desenho em corte, a norma técnica ela diz o seguinte: eu tenho que colocar corte, porque é a técnica que está sendo usada. Aqui não é corte, apesar de ser um corte, mas não é aquele corte de desenho em corte. É um corte de seção. E aí eu tenho que especificar que a técnica que está sendo usada nesse caso chama-se seção. Não é um desenho em corte, é um desenho que nós chamamos seccionado, ou seja, um desenho que tem várias seções de elementos específicos da sua composição, ok? E aí, por último, nós temos aqui a seção C e C. A seção C e C é o meu quadradinho lá, a ponta quadrada da minha peça. Um detalhe bem legal é o seguinte: Cláudio, eu posso colocar cota na seção? Sim, nós podemos cotar a seção. E fica até muito mais fácil o entendimento quando eu coloco as cotas na seção, porque eu estou vendo só o detalhe da peça bem destacado. Toda a minha atenção está naquele detalhe, e aí eu consigo visualizar as suas medidas de uma forma mais simples e mais clara. Quando nós aplicamos a técnica de seção, é para que o desenho, a leitura do desenho técnico se torne mais clara, mais limpa e mais fácil de ser entendido e interpretado. Beleza? Bom, existe aí a terceira forma da gente poder representar uma seção em desenho técnico. Nós falamos da primeira forma, que é a seção ligada através da linha de corte, ok? Da seção com plano de corte nomeado, que estão lá. E agora eu consigo colocar uma outra forma de representar a seção,
quando eu tenho peças de perfil contínuo. O que é isso, Cláudio? Por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo da apostila, um dos exemplos, que é o elo de uma corrente. Mas poderia ser um perfil em U, um perfil I, um perfil em L, que todos conhecem como cantoneira, ok? Uma barra cilíndrica, um perfil cilíndrico, um perfil tubular. Como que eu posso aplicar isso? Eu posso colocar a seção dentro do desenho, legal? Quando eu faço isso, linha contínua estreita, nós já estudamos a aplicação de linhas, então a linha contínua estreita é aplicada nessa parte de seção também. Legal? Veja aqui, quando eu faço o desenho, colocando a seção dentro do desenho, uma coisa muito importante que eu tenho que seguir, e eu não posso fugir disso, perceba que a seção ela tem que ficar no centro do elemento, ok? Então, ó, linha de centro aqui, e linha de centro aqui, ó. Desci ela aqui, ó, ela está no centro desse elemento aqui, tudo bem? Então eu tenho que obedecer. Poderia colocar a seção aqui? Não, ela tem que ser na linha de centro, como todas as outras. Eu estou mostrando que é um desenho que a seção ela deve obedecer a norma que diz que a representação neste caso e neste caso tem que ser no centro do elemento. Ok? O único caso que foge um pouco dessa regra é quando eu coloco plano de corte, indicação por setas e letras, e aí eu vou projetar o desenho da seção numa outra parte da folha de desenho. Mas quando eu vou projetar tanto dentro do desenho quanto abaixo dele, a norma, como diz Arnaldo César Coelho, a norma é clara, tem que ser no centro do elemento. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Grande abraço!